Vamos lá, pessoal. Bom dia. Vamos falar um pouquinho aqui do mês de agosto. E, evidente, não foi um bom mês aí para os mercados, e muito menos para a gente aqui, né? Depois de julho, que tem sido um mês importante, interessante. Mas vamos lá. Mês passado, acho que teve vários fatores, que acabaram atrapalhando os mercados. Vou passar rápido aí por alguns, que depois o Elcio vai abordar com mais profundidade. Acho que a abertura de Treasury foi o que mais atrapalhou, de modo geral, os mercados. China vindo mal também tem atrapalhado um pouco. E aqui também a gente teve assim, algumas coisas, né, além assim, de pegar carona nos mercados externos. Acho que teve algumas coisas aqui domésticas, foram, principalmente do nosso lado aqui, né, de temas domésticos, foram aí determinantes para a performance ruim do mês de agosto. Em especial na parte de varejo, né, que foi praticamente metade da nossa perda do mês, influenciada basicamente pelas medidas aí do governo, né? E aí, só para também colocar um pouco em perspectiva, essas notícias, essas medidas aí, várias delas já tinham sido comentadas em alguns meses. Então, os papéis naquela ocasião caíram, depois recuperaram uma parte importante dessa queda, e agora voltaram a cair novamente, praticamente os patamares lá anteriores, né, na queda anterior. Eu vou comentar um pouco disso, depois eu falo em geral da carteira, até que eu acho que é importante que esse ponto. Mas tem duas coisas aí relevantes quando a gente fala de varejo, e quando a gente fala em varejo na carteira, é importante dividir em três grupos, né? E-commerce, né? Eu já falei aqui, está na CVM, está aberto, né? Mercado Livre, que descarrega bastante tempo já. Tem os atacarejos, que a gente tem uma posição que não é tão grande quanto já foi, mas ainda é uma posição importante. E os varejistas de moda, né? Aí, assim, sujeitos a vários, não só essa parte, mas a competição dos importados, né? A medida lá tomada pela Janja de isentar as compras até US$ 50, né? A ministra Janja, né? Até US$ 50 de tributação, que agora acho que o governo está voltando atrás nisso aí. Mas, enfim, uma série de coisas acabaram atrapalhando. Acho que tem duas coisas, pelo menos, são importantes aí. Uma é o crédito presumido, né? Que é o famoso, né, quase sempre passeio de nota, ou que não seja passeio de nota, mas produção em estados aí que evidentemente não tem nada a ver com os centros consumidores, mas por incentivos fiscais as empresas acabam se estabelecendo nesses lugares e tendo benefícios tributários importantes de ICMS, né? Então, um benefício relevante. E o segundo é em relação à base de cálculo dos impostos federais, né? É da, de poder usar o ICMS para bater essa base de cálculo, né, ou não. Então, acho que tem algumas coisas aí importantes. E também as outras, né, como o JCP, que, né, a gente tinha lá atrás aí que o JCP vai ser implantado. Depois teve a figura aí do ACE. ACE é uma abreviação em inglês, né? Para também é um tipo de JCP de alguns outros países, né? Então acho que pode ser isso pode ser utilizado o ACE, que aí tem algumas coisas que não podem ser abatidas, enfim, fica uma base de cálculo um pouco menor. Então assim, tem uma série de discussões e várias delas caíram nos papéis que a gente tem, né, no mercado doméstico, seja varejo, seja locadora de veículos, enfim. Qual que é assim, a minha visão, né? Depois o Elson acho que pode comentar também. Minha visão é que vai ter muito ajuste desse pacote todo quando passar pela Câmara. Eu acho difícil passar do jeito que está, quase impossível. Mas vai passar muito mais leve do que está aí. JCP foi tirado de urgência hoje, então não sei quando vai ser, né, se vai ter, enfim, né, o fim do JCP. Assim, tem muita coisa que foi para o preço aqui dos mercados, com o mercado lá fora também um pouco mais fraco, e acabou potencializando o efeito aqui. Liquidez continua muito baixa.
Então, acho que isso é um pano de fundo importante para dizer que, assim, muita coisa foi para preço, muita coisa também foi potencializada pelos mercados estarem muito ruins lá fora, liquidez baixa aqui. Enfim, acho que tem um conjunto de coisas aí que atrapalhou a performance desses papéis. Falando um pouco de atribuição, né, de performance do mês passado, o varejo foi quase metade da nossa perda, né? Nossa perda foi 10%, 10,1%, 4,8% foi varejo, 2 pontos percentuais em incorporadoras imobiliárias, né? Aí também, basicamente por causa de liquidez, né? De pré oscilando um pouco, atrapalhou, mas assim, nada muito relevante, né? Dado o potencial que essas empresas ainda têm. E depois alguma coisa de consumo também acabou pesando um pouco, né? 1,3 ponto percentual na cota. Tivemos assim pouquíssimos ganhos, né? Algum ganho em concessão, distribuição de combustíveis também foi positivo para a gente, é um spread que nós temos. Então, no fim das contas, o mês foi ruim, né? Mas muito afetado por esses fatores que a gente acha que em algum momento saem do preço. Falando sobre as posições da carteira, né? O que a gente teve de mudança? Tivemos pouca coisa de mudança no mês de agosto, uma redução muito pequena na posição de varejo, veio para 27%. Como eu disse, uma grande parte, né, esse varejo é dividido em 3 partes, né? Desses 27, a gente tem praticamente 1/3 em Mercado Livre e o resto dividido aí um pouco mais em varejo de vestuário, um pouco menos em varejo alimentar. Incorporadoras ficou praticamente estável, né? Posição de 1/4 da carteira, né? 27 no varejo, 23 aí nas incorporadoras. Depois, bancos e seguros, a gente tem 18, e aí bancos e seguros, principalmente os bancos vamos dizer, bancos não bancos, é estranho, mas financeiras não bancárias, né? Vamos chamar assim, XP, BTG, e tem alguma coisa de Itaú também. Isso aí também são posições já que estão há algum tempo na carteira. Em locadoras, nós tivemos um aumento de participação, né? Uma das posições tinha caído, né? Por ter feito aumento de capital e tudo. A gente acabou aumentando essa parcela delas para 17%, 18% nos bancos e 17% nas locadoras. Depois tem posições menores em commodities, consumo, 7 e pouco em cada uma. Commodities, petróleo, a gente teve uma posição, aliás, isso aí merece um comentário também aqui. A gente teve uma posição em Minerva e por algum tempo resolvemos sair depois dessa operação. Infelizmente, tivemos que sair. A gente acha que o cenário ainda é bom, mas depois desse deal aí com a Marfrig, que não foi muito claro o valuation, como que ela vai atingir os níveis de EBITDA que ela diz que consegue, né, que são muito acima do que a Marfrig obtinha com esses mesmos ativos. Adiciona um endividamento enorme aí já quase no meio do ciclo bom aqui do boi no Brasil, então você acaba, dado que a operação não é fechada hoje, fechada daqui a algum tempo, então você acaba tendo um endividamento que pode ficar muito grande para a empresa no final do ciclo positivo. Então você resolveu por hora sair, eventualmente podemos voltar quando a gente conseguir um pouco mais de clareza nesse deal aí que ela fez. E acho que é isso, quer dizer, a nossa carteira, como sempre, ela é bastante concentrada, a gente tem hoje 70% em 11 posições, 70% do PL do fundo, e a posição comprada é praticamente 100% do PL, e a bruta por volta de 120, por aí. A gente já tinha comentado aqui que tinha feito um ajuste, a gente carregou por um tempo muito grosso no fundo, a gente depois fazendo uma lição de casa grande, que vimos que não faz tanto sentido, então resolvemos reduzir esse gross para essa faixa de 120%. Do meu lado é isso, acho que não tem mais muito comentário aqui. Vou passar para o Elson e depois eu volto com as perguntas. Legal. Bom dia, pessoal. Deixa eu falar rápido, então. O Marcelo abordou bastante aqui a questão do tributário, né? Só vou complementar algumas coisas aqui que acho que são importantes para a nossa carteira.
Tem duas medidas, né? Tem a juros sobre capital próprio, né? Que veio via projeto de lei, e o governo corta toda a JCP, na verdade, para frente. Não vai ficar assim. O Marcelo bem disse, eles tiraram a urgência. Por que eles estão mandando sem urgência? Porque para não travar a pauta. Eles sabem que esse negócio não está maduro, essa discussão não está madura no Congresso. Eles só tiveram que mandar isso porque o orçamento exige que você mande uma previsão de receitas para serem contabilizadas no orçamento. E eles têm lá a meta de déficit zero. Então, assim, alguma arrecadação com JCP eles evidentemente querem, mas o próprio governo está dando sinais, o time econômico, na verdade, que isso vai ser uma discussão que vai vir casada com redução de alíquota de RPJ, tá? Quer dizer, tem outros componentes aí para reduzir esse efeito, tá? No fundo, a ideia é que não mexa muito na carga tributária das empresas, tanto é assim que eles botaram uma coisa tipo 10 bilhões de arrecadação, que é a priori menos do que se eles simplesmente gozassem toda a JCP para frente, tá? Então, eu nesse aspecto estou menos preocupado. O negócio o outro ponto que gerou muito ruído, esse na verdade gerou até mais, foi a MP das subvenções lá do ICMS, né, dos impostos federais na base do ICMS. Esse é um negócio, ou dos benefícios do ICMS, né? Esse é um negócio que passou pela STJ, teve a definição lá, esse troço ficou meio no limbo, você está negociando, esperando para ter uma definição mais clara de acordo no STJ, mas o governo resolveu deixar as regras mais explícitas para frente. Tem dois riscos aqui que a gente tem que acompanhar, mas que não são, eu acho que não são objetos da MP diretamente. Tá? Primeiro é mexer nos estoques. Então, todo mundo que usou os créditos para baixar, ou os benefícios para baixar a base de cálculo de RPJ e CSLL, poderiam, a priori, serem atingidos se esse troço tivesse efeito para trás, evidentemente não tem. Então, o estoque é mais uma questão de como é que está essa discussão na STJ. Isso, sim, está do mesmo jeito que estava há 1, 2, 3 meses. Tá? Esse negócio, estamos esperando uma clareza um pouco maior. Mesmo que tenha alguma definição sobre estoque aqui, muito provavelmente o STJ module, tá? Não vai ser tudo de uma vez. Então, acho que isso é um risco, não é um risco diferente e não me parece um risco tão grande. O outro ponto é o crédito presumido. Acho que isso deixou o mercado um pouco mais preocupado, porque pega uma porrada de varejistas. A questão do crédito presumido, a gente deu uma estudada aqui, desde lá atrás, ela não está exatamente no âmbito da decisão da STJ. Essa é uma decisão que o STJ já tinha decidido em separar. Ela não precisava de uma normatização, na verdade, esse negócio caiu porque tem restrições constitucionais, né? No fundo, você está... É a liberdade do ente de dar o benefício ou não, é isso que estava em discussão. Esse troço vai judicializar. Então, muda muito pouco do status quo de contingências tributárias que a gente tinha antes, mesmo com essa MP. Acho que o mercado é um pouco isso que o Marcelo disse, foi um mês difícil, muito pouco fluxo, na verdade, o fluxo estava saindo, né, do Green, e é uma história que, assim, se a gente já tem dificuldade para entender como é que, qual é o impacto desses benefícios todos nas empresas, imagina que o cara está olhando de fora. Então, foi mais o susto, eu acho, do que o risco verdadeiro. Então, uma questão da gente acompanhando. Tem uma outra questão aqui, que se esse troço tiver um impacto muito grande para as empresas, o Congresso não está alinhado com isso. Tá? Não era isso que estava combinado com o Arthur Lira e companhia. Então, a gente vai ver provavelmente alguma modulação nesse texto também, conforme o MP tramita lá. Bom, das dúvidas fiscais são essas. Então, acho que elas estão, assim, elas fizeram muito preço dentro desse contexto de um mercado mais difícil em agosto. Tá? Vou tentar falar um pouco sobre isso. Aí aqui é mais macro.
Vou falar um pouco do que a gente, recapitular um pouco, né? A gente tem essas posições de há algum tempo. O que a gente está apostando aqui, qual que é a nossa estratégia, e vou falar um pouco do que aconteceu em agosto. Nossa estratégia, vocês sabem, é queda de taxa de juros e o processo de desinflação que é global, tá? Os dados que vieram ao longo dessas últimas semanas só corroboraram esse cenário. Não vejo muita diferença, exceto pelo fato de que a atividade está um pouco mais forte até do que a gente esperava lá fora. Tá? Lá fora e aqui dentro também, em certo sentido. Mas quando eu olho mas eu acho que a gente tem que qualificar um pouco essa coisa da atividade mais forte. Olhando para os dados, assim, a coisa principal, acho que a queda de inflação continua vindo. A gente quebra em dois lados, né? Queda de inflação de bens já tem alguns meses. A inflação de bens está muito perto de zero em quase todos os lugares do mundo. Tem essa questão que atrapalhou o mercado também, mas tem um componente que ajuda muito, que é o baixo crescimento de China, tira a demanda de bens, claramente. Se você olhar, a única commodity que está mais pressionada é o petróleo, porque tem razões pelo lado da oferta. Mas, assim, a China não vai demandar da mesma forma que demandava pré-pandemia, está muito claro isso. Não acho que a China vai ter um problema mais abrupto, do ponto de vista da demanda, que às vezes a gente vai ver colapso de demanda, coisas mais agudas aí, porque eles têm os instrumentos ainda. Mas claramente eles estão fazendo uma suavização para crescer menos. Um pouco o objetivo, acho que eles falam em 5 de crescimento esse ano, vai ser um pouco difícil, mas assim, claramente o motor de crescimento dessa história toda vai ser consumo, que cresce uma taxa muito menor. E muito menos infraestrutura e housing. Tá? O problema é que isso pega base metals, pega uma série de commodities. E essa demanda menor por commodities e por bens em geral bate na inflação do mundo inteiro. Tá? Se você olhar as inflações no atacado, que pegam bem a inflação de bens, aqui no Brasil os IPAs estão rodando a 11% negativo no ano. Tá? Pega Europa, China, Estados Unidos, o número tudo negativo, entre 1% e 5% de queda também no ano. Então, assim, a gente está num processo ainda de desinflação de bens que é importante. Aqui no Brasil, a gente ainda vai ter um pouco mais de desinflação de alimentos. Quem acompanha o mercado de proteínas aí está vendo o que está acontecendo com o boi gordo, né? A queda segue ao longo de agosto, queda forte. Tem tanta demanda ou pressão de preço vindo da China, a demanda doméstica está baixa e você tem oferta. Então, a gente ainda vai pegar essas pernadas para baixo, ajudando na dinâmica de inflação aqui e lá fora. Do lado de serviços, é mais penoso, serviços é mais backward-looking, então tem mais inércia. Mas o que a gente percebe é que desde o começo do ano para cá, principalmente ao longo do segundo tri, o setor de serviços em quase todos os lugares foi zerando o crescimento. Você pega os PMIs de serviços, hoje saiu o PMI de serviços de Europa, veio um pouco para baixo, o PMI de serviços de Brasil meio de lado, tudo perto de 50, Europa um pouco abaixo, para a US não está muito diferente. E isso, no fundo, você foi esgotando uma demanda que estava meio reprimida, ainda tem componentes assim, evidente, mas você foi diminuindo um componente meio de demanda reprimida no setor de serviços que veio com a reabertura. Tá? Tem que lembrar que a vida normal vai sem máscara, no escritório, indo em show, cinema, etc., foi uma história desses últimos meses. E o setor de serviços como um todo sofreu um impacto de custos muito grande, tanto de mão de obra quanto principalmente de matéria-prima. Tudo isso foi repassado. Tá? Conforme a demanda vai estabilizando, o potencial de repasse diminui também. Tá? Tem um componente backward-looking, demora um pouco mais para cair, mas a inflação de serviços aqui no mundo, dessa vez, está vindo um pouco para baixo também. Então, com bens e serviços indo para baixo, os cores estão caindo. Então, o core para a US já tem 2 meses, está rodando perto de 0,2%. Aqui no Brasil, a média dos últimos 3 meses, o último IPCA 15 foi um pouco ruim, mas razões mais pontuais, mas a média dos últimos 3 meses no core está rodando a 0,25%.
tá? No IPCA 15, que é o último dado que a gente tem, os números estão mais para baixo. Tá? No fundo é isso, se acelerou a queda do núcleo de inflação. O Fed, para vocês terem uma ideia, eu sempre falo isso, mas é importante para a gente ver como essa página está virando rápido. Lá em junho, ele estava projetando 3,9% no fechamento de ano do Core PCI, que é onde eles estão fazendo o target. Vai ser perto de 3,2, 3,3, tá? Continuando nesse ritmo, acho que o ritmo desses últimos meses de core inflation continua. Então tem uma mudança muito rápida aqui para baixo na inflação. Isso propiciou o começo do ciclo de corte aqui no Brasil e vai fazer o Fed parar. Eu acho que o Fed já parou, na verdade, ele não anunciou propriamente, mas ele parou na última reunião. Hoje, o Waller, que é o dos membros do FOMC, o cara mais rock de todos, sempre falava que tinha mais para fazer, mais para fazer. Hoje, ele deu uma entrevista importante falando que, olha, os dados estão muito bons, que a gente pode esperar, não temos que fazer nada iminente. Então, setembro, aparentemente, não vão fazer nada. Você vai alongando o horizonte, esse processo de inflação, de desinflação vai amadurecendo, muito provável que eles não façam nada em novembro, e aí o FED parou. O FED parar para o Brasil é evidente que tem implicações muito positivas, né? Então, você melhora o cenário para a IEM, melhora o cenário para o Brasil está na frente dessa história toda, a gente estava cortando já dos primeiros a cortar. O processo de desinflação aqui também está amadurecendo. E no caso brasileiro, você tem um componente que eu acho que me parece bastante positivo, e essa leitura do PIB permite um pouco essa interpretação, que a economia está estabilizando. Está com um pouco de crescimento, que o PIB no primeiro TRI, principalmente a agropecuária, ajudou muito. Mas o PIB por si, se você olhar o carrego dele, se a gente ficar de lado no segundo semestre inteiro, a gente carrega 3,1% de crescimento, tá, por ano. Talvez tenha uma desaceleração, mas os últimos dados, principalmente de crédito, deixaram a gente mais animados. A gente está começando a ver o crédito olhando para as empresas, para small e mid, começar o NPL melhorar. Isso me diz que a oferta está andando. E o crédito para o consumidor, e o consumidor é muito cartão de crédito, também começando, o NPL começando a melhorar. Se essas linhas melhorarem, do lado do consumidor, me diz que o processo de desalavancagem está andando, tá? Você não tem pernas de NPL, não está piorando, ele está começando a convergir. E mais importante, do lado das empresas, me diz que tem capital de giro em abundância, oferta. O que significa que você tem preservação de emprego. Por isso que o emprego está meio de lado, subindo até um pouquinho nos últimos meses. Esse processo acho que continua. Tá? Não vai ser boom, porque tem muitos juros, mas você não vai dar essa pernada para baixo. Então, tem uma história aqui que é interessante. A gente gosta muito das histórias domésticas. Um risco das histórias domésticas era tomar um vale muito profundo aí no segundo semestre. Esse risco está ficando muito menor. Tá? Então, a clareza sobre o que você pode esperar de earnings para frente está maior. Esse negócio tem que vir para preço. Mas o que aconteceu em agosto? Acho que é importante. Então, essa história cíclica nossa aqui, acho que esse é o momento a comprar. Está balançando muito mais do que a gente gostaria, mas acho que olhando, estendendo um pouco o horizonte, a gente tem um ciclo aí de um ano e pouco bastante positivo, tá? Mas o que aconteceu em agosto? A gente tem que falar um pouco de agosto. Agosto foi basicamente, como o Marcelo disse, a abertura de Treasury. Acho que isso foi mais importante inclusive do que um pouco desse risco de China. A abertura de Treasury, quando a gente vai desmontando lá o que aconteceu, você percebe que a curva inclinou, então foi muito mais nas Treasuries longas do que nas curtas. As curtas, elas estão meio... não foi uma visão muito diferente de atividade, inflação de curto prazo que fez essa curva mexer, senão o curto teria que andar mais. Foi o longo que andou, a curva inclinou e foi muito mais concentrado no juro real. Tá? É difícil dizer, eu acho que tem componentes técnicos aqui, meio de pouca liquidez, férias lá fora. Você teve uma aceleração nos leilões do Tesouro lá, você sabe que tem muito, assim, o Tesouro tem muita coisa para passar.
Tem que lembrar que o Tesouro também ficou captando no curto por muito tempo, enquanto você estava discutindo debt ceiling e tudo mais. Então, ele está fazendo esse processo, esticando um pouco, na verdade, a corda, para voltar a ter vender treasuries mais longas e ter uma duration mais razoável que eles têm historicamente no endividamento. Acho que tem dados de atividade mais fortes, então tem uma convicção de que a atividade está melhor. Isso fez, você vai juntando esses fatores, teve FIT, isso fez com que as treasuries andassem um pouco mais, tá? O que me deixaria preocupado seriam se os dados de atividade tivessem mais forte, isso tivesse aumentando a expectativa de inflação lá na frente. Eu não acho que isso está acontecendo, por duas razões. Uma, que as break-evens abriram menos, a parte curta da curva andou menos também. E outra, que acho que é mais importante, quando você olha para o dado de sexta-feira do payroll, você percebe lá claramente que você tem uma demanda por trabalho ainda forte. Foram 187 mil empregos, se eu bem me lembro, que foram gerados no mês de agosto. Isso é um bocado. Teve greve dos roteiristas de Hollywood, esse tipo de coisa tira pontualmente. Todo mundo está em greve e sai da base de trabalho, depois eles voltam. Mas, quando eu olho para o lado da oferta, esse lado está cada vez melhor. Então, estou vendo o aumento da taxa de participação, quer dizer, o mercado de trabalho mais apertado está trazendo gente nova para o mercado de trabalho. Para o cara que é o prime age lá, que é dos 25 até os 55 anos, a gente está batendo recorde de taxa de participação. Os mais jovens também estão vindo mais para o mercado de trabalho. E a taxa de desemprego, mesmo com essa geração mais forte de emprego, aumentou. Um bom jeito de olhar isso daí olha vagas em aberto sobre total de desempregados. Então, a quantidade de vagas que as empresas não estão conseguindo preencher, estão buscando, sobre o total de desempregados que a gente procurando emprego e não está trabalhando. Essa era uma relação que estava muito alta, no começo do ano estava em 2, você tinha 2 vagas para cada desempregado. Hoje esse negócio já caiu para perto de 1,5. Se você pegar o último dado de desempregados que veio na sexta-feira, a de vagas ela tem delay, então só tem julho. Mas ele projeta alguma coisa perto de 1,30, 1,35 nessa relação. Pré-pandemia, essa relação era 1,2. Quer dizer, a gente está muito mais perto nessa medida de excedente de demanda no mercado de trabalho do que a gente estava antes da pandemia. A gente está muito mais perto do pré-pandemia do que a gente estava no pico de demanda do mercado de trabalho, tá? Então, sim, a gente está vendo também pelo lado da oferta, apesar dos números de demanda estarem fortes, a gente está vendo pelo lado da oferta uma recuperação. Isso tira a pressão inflacionária e te ajuda na história de soft landing, tá? Acho que é isso um pouco que a gente viu nesse mês todo. Então, não é uma pressão inflacionária para frente, uma atividade mais forte, que justificasse um juro real mais elevado. Acho que o que está acontecendo, no fundo, é mais técnico, muito relacionado a esse período meio de férias, com essa aceleração de compras do Tesouro, qualquer coisa que mude muito o fundamento, tá? O fundamento ainda é muito, muito positivo. Então, assim, claro, está balançando mais do que a gente gostaria, mas acho que isso não é razão para vender, não. Acho que a história é a queda de juros lá fora em algum momento, talvez no segundo tri do ano que vem já, e aqui continuando nesse pace. E os papéis domésticos têm muito para corrigir nesse tipo de cenário. Isso. Deixa eu só acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é importante. Quando a gente faz modelagem das empresas, a gente já usa para todas, inclusive para essas que têm subvenção de ICMS, né, de queda na base de cálculo do imposto de renda, a gente usa para todas 34% de alíquota. Então, perpetuidade é a alíquota cheia. Então, como perpetuidade não é depois de... Então, estica demais, porque se eu não sei o que vai acontecer em 2 anos, quanto mais em 10. Então, mais ou menos uns 5 anos. Então, a partir disso aí já tem perpetuidade. Uma grande parte do DCF já está afetado por essas medidas novas, praticamente. Mesmo assim, estão descontados. E mesmo assim, estão muito descontados. Então, assim, óbvio que, poxa, pessoal, caiu 30%.
A gente gostaria de comprar tudo hoje, mas a vida também não é assim. Então, mas só para dizer que quando a gente comprou, a gente já tinha essa conta de que, olha, em algum momento esse negócio não vai renovar. Então, fizemos sempre uma conta conservadora aqui, tá? Só para clarificar. Tem outra coisa importante sobre isso, é que reforma tributária vai ser aprovada mais ou menos do jeito que passou na Câmara, você tem uma regra de transição de 10 anos. Então, a cada ano, você vai diminuindo um pedaço desse benefício. Como você vai tirando, o CMS vai acabando e vai virando um IVA só, esse benefício acaba. Então, ao longo do tempo, a duration disso é 5 anos. Não é para estar na perpetuidade realmente. Então, essa quer exagerar. Tem um ponto, mais uma coisa também que eu acho que é relevante. Vários desses players, quando você olha, fala, bom, o que ele precisa para mitigar isso aí? Precisa ter um aumento de preço de 5%, 10%. Então, depende de onde ele está e depende da competição também, evidente. É um atacarejo. Se ele é dominante na região e tem vários atacarejos e supermercados que são afetados igualmente, todo mundo vai aumentar preços. Então, acho que tem esse ponto. Ou se é um outro, né? O cara, sei lá, Grupo Soma, atua em alta renda. Putz, ele coloca lá 5%, 10% de aumento de preço, não muda muito a situação dele. Então, mas como o mercado faz a conta estanque, olha, ele não sobe preço e toma toda a pancada do aumento de impostos. Claro que no primeiro momento você faz essa conta mais negativa, mas não é o que eu acho que também prevalece. Acho que é isso. Tem perguntas? Não temos perguntas. Não? Então tá bom. Então, até o mês que vem. Obrigado aí por todos que participaram e esperamos que esse mês seja melhor. Até mês que vem, pessoal. Obrigado. Obrigada.